Olá, bom dia. De acordo com dados do Instituto Nacional do Câncer, o câncer de próstata atinge cerca de 69 mil casos por ano. Isso significa que a cada hora, 7,8 brasileiros são diagnosticados com a doença. Outro dado preocupante é que cerca de 14 mil resultam na morte do paciente. Já que o mês de novembro é dedicado à prevenção do câncer de próstata através da campanha Novembro Azul, o Diálogo Plural de hoje vai conversar com a doutora Maria Emília Farias, que é urologista, e temos também a participação da coordenadora do Sinteste RN, Ana Cristina. Bom dia, doutora. Bom dia, bom dia a todos. Bom dia. Doutora, a campanha do Novembro Azul, digamos assim, é um alerta, principalmente para o homem que tem essa dificuldade de ir ao médico. Nesse período do Novembro Azul, tem-se visto que há uma procura mais, principalmente do homem, aos consultórios médicos? Sim, o que a gente vem notando é o aumento da demanda, né? Os pacientes têm procurado, principalmente agora no mês de novembro, desde que a campanha foi lançada em 2008 no Brasil, que o mês de novembro tem sido dedicado a essa prevenção e o paciente tem correspondido. A gente vê, olha, doutora, eu voltei ao consultório hoje porque lembrei, vi na televisão que essa campanha voltou e que por isso a gente deveria estar retornando para uma reavaliação. Isso já é um dado bem positivo. Cristina. Geralmente as pessoas não entendem nem o que é a próstata. E assim, o que é a próstata? Qual a sua função? E onde é que... Por que o homem tem e mulher não tem? Se mulher também precisa ir ao urologista? É bem interessante a sua pergunta. As mulheres precisam sim ir ao urologista porque, além da próstata, o urologista cuida dos rins, cuida da bexiga e da uretra. E a mulher possui todos esses órgãos, então é importante que ela procure o urologista para diagnosticar e tratar dos problemas que porventura venham aparecer nesses órgãos. Em relação à pergunta da próstata, a gente precisa iniciar com a descrição sumária do que seria a anatomia prostática, tá certo? Aqui é um esquema do trato urinário inferior. Essa estrutura que a gente vê é a bexiga. A bexiga recebe a urina proveniente dos rins e para que a bexiga elimine a urina através da uretra, que é esse ducto onde a urina é eliminada até o meio externo, a gente atravessa a próstata, que é essa estrutura glandular, nesse esquema desenhada em laranja, e vocês vejam que obrigatoriamente a urina atravessa o canal uretral através da próstata. A próstata, na verdade, é uma glândula. Ela serve para produzir substâncias que nutrem e protegem os espermatozoides. Os espermatozoides são produzidos nos testículos, ascendem através dos ductos deferentes até a próstata e no momento da ejaculação, o esfíncter aqui entre a uretra e a bexiga é contraído e o líquido seminal, o sêmen completamente formado, é expulso para o meio externo, através da contração prostática. Então, essas substâncias que são produzidas pela próstata são importantes tanto na nutrição quanto na preservação dos espermatozoides. Então, é para isso que a próstata funciona, serve. Doutora, nós estamos, eu falei no início na questão do Novembro Azul, a participação que os homens procuram mais nesse período. Mas a campanha do Novembro Azul não poderia ser novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril? Quer dizer, poderia ter uma campanha rotineira, o próprio governo, as próprias pessoas poderiam estar incentivando aí essa procura, não deixar só para novembro. Digamos, um homem tem uns sintomas anterior a esses meses ou alguma coisa, não deveria ter assim, uma coisa mais efetiva para se procurar? Claro, a campanha vem em busca ativa ao paciente, mas nada impede que nos outros meses do ano ele se organize, arrume um tempo, vá ao consultório urológico, vá entender como funcionam os órgãos, não só a próstata, mas os rins, a bexiga, os testículos, todos esses órgãos merecem atenção e são tratados pelo urologista. O foco da campanha é a prevenção do câncer de próstata e para isso o mês de novembro é dedicado a ele. Porém, nos outros meses fica a critério para que o paciente procure sim a assistência médica. E de que, a partir de que idade, sempre se fala, sempre quando a medicina evolui na questão dos sintomas, das pesquisas, sempre se diz, esse ano é 40, o ano que vem é 45, depois assim, passa o tempo, né? Tem muita gente que comemora com relação passando o tempo e vai comemorando.
qual a idade que realmente o homem deve se procurar para fazer o exame de próstata e qual a diferença que tem aquela questão do toque retal, do PSA e do ultrassom retal? Como eu falei, a ida ao urologista pode ser a qualquer tempo, tá certo? Mas a gente orienta que a partir dos 40 anos essa consulta seja agendada para que ele converse com o urologista, entenda o que porventura pode vir a acontecer com ele, ou então já relate alguns sintomas que ele possivelmente nem saiba que são problemas relacionados à próstata. A partir daí, a gente inicia com uma avaliação através de uma dosagem sanguínea de uma substância chamada PSA. O PSA é uma proteína que a próstata produz e que é jogada no sangue. Essa substância, ela é confundida como um marcador específico para câncer de próstata, quando na verdade isso não é absoluto. O PSA, ele aumenta em outras situações, não só com câncer de próstata. Aumenta nas doenças benignas, como a prostatite, as inflamações prostáticas. Mas a gente inicia a avaliação com a dosagem desse PSA. Em seguida, os pacientes que já possuem história familiar de câncer de próstata são submetidos ao toque retal. Durante o exame retal, a gente consegue sentir a superfície em contato, através do toque retal, a gente sente a superfície da próstata que está em contato com o reto, e é nessa superfície que se encontram 90% dos casos de câncer de próstata. Então, é um momento bem oportuno para que, se alguma alteração da textura dessa próstata for identificada, a gente prossiga na investigação para confirmar a presença ou descartar, através de uma biópsia guiada. Aí, nesse ponto é que se usa a ultrassonografia transretal para guiar a biópsia, dirigir a esta área que provavelmente alberga o câncer de próstata e assim dá o diagnóstico. Então, a sequência é: conversa com o urologista a partir dos 40 anos, a partir dos 45 anos, o exame retal, quando tem história familiar do câncer de próstata, e a partir dos 50 anos, em toda a população masculina, já iniciar o exame retal, independente de ter um parente ou não com câncer de próstata. Cristina. Quais são os fatores de risco para desenvolver o câncer de próstata? Olha, os fatores de risco sabidamente estabelecidos na gênese do câncer de próstata são a história familiar. Então, se você tem um parente que tenha câncer de próstata e esse parente é um parente de primeiro grau, já aumenta o risco da doença. Quando você tem 2 parentes ou mais de primeiro grau, o risco duplica. Agora, se forem parentes de segundo ou terceiro grau, não aumenta tanto quanto os parentes de primeiro grau. Agora, alimentação. Sim, a alimentação é muito controversa, esse debate. A alimentação rica em gorduras saturadas, ela favorece a gênese do câncer de próstata, tá? Então, o uso de grãos, cereais, ele diminui a incidência do câncer de próstata, mas o que a gente precisa levar em consideração, que é mais importante, é a história familiar, a idade, porque o câncer pode acontecer em todas as idades, mas ele é muito mais frequente nos homens acima de 50 anos. E a partir daí a incidência vai aumentando. Disse que a partir dos 100 anos, se a gente fosse biopsiar todos os homens, eles provavelmente já teriam câncer de próstata. Mas quando o câncer é diagnosticado numa idade mais avançada, ou seja, a partir dos 75 anos, a gente espera que esse câncer já não seja tão agressivo e, consequentemente, o paciente possa vir a falecer com outro problema que não do câncer de próstata. Doutora, na história médica, houve algum caso com relação à idade mais jovem de se ter câncer de próstata? Olha, o paciente que eu acompanhei até hoje, mais jovem, tinha 32 anos e uma situação absolutamente inesperada. Ele já chegou com um quadro de insuficiência renal, ele já tinha obstrução, porque não se espera que alguém venha ter um câncer de próstata tão jovem. E agora, o que a gente precisa dizer é que nessas pessoas não é o tipo histológico mais comum, né? O tipo histológico mais comum vem a atingir as populações com idade superior aos 50 anos. Então, é um caso isolado, assim, não vou dizer isolado, mas pouco frequente, que infelizmente geralmente é um câncer mais agressivo e que a terapêutica precisa ser instituída de pronto, senão esse paciente, mesmo jovem, pode vir a ir a óbito. Vamos para o nosso primeiro intervalo, nós voltamos daqui a 30 segundos, continue aí.
Voltamos com o programa Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre o câncer de próstata em Novembro Azul com a urologista doutora Maria Emília Farias e com a coordenadora do Sinteste RN, Ana Cristina. Doutora, há alguma forma de se prevenir o câncer de próstata? E quando a gente tratou aqui sobre a questão do câncer de mama, aquela mastectomia preventiva, eu acho que na urologia não existe isso, não existe. Do ponto de vista de prevenção, o que a gente orienta ao paciente é que ele procure o médico realmente, o especialista, o urologista, ele está apto a diagnosticar precocemente e tentar mostrar a gama de tratamentos possíveis para o câncer de próstata e evitar que o paciente venha a ser tratado no momento tardio, onde as complicações já são bem maiores. Cristina. Olha, a gente sabe que quem leva o homem ao consultório médico é a mulher. A maioria das vezes. E assim, quais são os sintomas de câncer de próstata? Para que as mulheres fiquem também antenadas para ajudar os parceiros. Muito bom essa sua pergunta. Na verdade, a ajuda da parceira, dos filhos, dos familiares, é muito importante. Por quê? Porque, infelizmente, o câncer de próstata, na sua fase inicial, ele é assintomático. Então, o paciente não sente absolutamente nada, não se sente na obrigação de procurar ajuda médica. Já que eu não estou doente, eu não vou... Exatamente, é totalmente diferente da rotina feminina, que já tem incrustada na educação, que deve procurar um médico rotineiramente para evitar as doenças. Para o homem isso é totalmente diferente, né? Ele não tem esse costume. Então é importante que ele vá mesmo sem ter sintoma algum. Quando os sintomas vêm surgir, em geral a gente está diante de uma doença avançada. Sangramento por urina. Sangramento, dor óssea, que é a situação talvez mais extrema, onde o paciente já tem acometimento do esqueleto axial, então as dores são intensas. Afeta a ereção, tudo isso? Pode afetar a ereção. Na verdade, os sintomas eles podem ainda se confundir com os sintomas de doença benigna, né? O paciente pode ter um certo grau de dificuldade para urinar, aumento da frequência, ou seja, o número de vezes que ele tenta esvaziar a bexiga pode aumentar. Mas isso precisa ser avaliado de pronto pelo especialista. Qual tipo de tratamento, quais são os tipos hoje com a tecnologia, com a ciência avançando, com a medicina avançando? Quais são esses tipos de tratamento e quais são a diferença entre eles para o câncer de próstata? O tratamento ele vai ser direcionado de acordo com o tipo do paciente, o tipo de tumor? O tipo do paciente, qual o estadiamento do paciente, qual a condição desse paciente, tá? Quando a gente tem uma doença que é localizada na próstata, ela só atinge a glândula prostática, a gente pode se utilizar da cirurgia, ou seja, a retirada da próstata, das vesículas seminais, tá? Pode utilizar a radioterapia, que é uma radioterapia direcionada para o tecido doente, ou a bracterapia, que seria a injeção de substâncias direcionadas para destruir o tecido prostático, né, através de agulhas. Quando a doença já está localmente avançada, o que é isso? Quando ela já atingiu os tecidos adjacentes à próstata, pode-se discutir a radioterapia ou a cirurgia associada à terapêutica hormonal. Mas já quando a doença já atingiu órgãos à distância, doença óssea, a terapêutica hormonal é a que é utilizada. Então, Cristina. E assim, esses tratamentos têm efeitos colaterais? Realmente, a retirar a próstata causa impotência, dificuldade de incontinência urinária? Sim. Todo e qualquer tratamento ele pode trazer as complicações, tá? O tratamento cirúrgico, apesar de ter a melhor taxa de sobrevida, a chance de cura com a cirurgia para o câncer de próstata no estágio inicial é de 90%, nós conseguimos atingir isso. Ele não é isento de complicações, pode sim. Pode ter a incontinência urinária, ou a impotência. E por que que isso acontece? A incontinência, porque a gente mexe com a área do esfíncter entre a bexiga e a uretra. Essa área vai ser refeita durante o procedimento cirúrgico. Então, no início, é comum que esses pacientes passem por um período de incontinência urinária, mas a partir dos 6 meses isso já deve ter cedido. Se após os 6 meses eles ainda persistem, é realmente uma complicação da cirurgia, tá? O outro caso seria a impotência. Mas e por que a impotência acontece? Os nervos que atuam na ereção, eles transitam na periferia da próstata, super aderidos a ela. Então, durante a cirurgia, pode haver lesão dessas terminações nervosas e assim prejudicar a função erétil desse paciente, tá?
Agora, a radioterapia também não é isenta de complicações. A gente pode ter as complicações retais, né, os sangramentos retais, as chamadas proctites. Enfim, todas as terapêuticas, elas têm os seus riscos e os seus benefícios. A gente tenta adequar o tratamento ao paciente que está sendo atendido. Mas o maior benefício, por pior que seja a consequência, seria a cura ou a sobrevida maior do paciente. Doutora, com relação a essa questão da impotência, que eu acho que muitos dos homens deixam de fazer, eu tenho esse receio, dizendo, vai ficar usando no popular aqui para o nosso brocha para o resto da vida. Mas existe o mecanismo que se possa ajudar nisso, né? Sim, inicialmente a gente tenta o tratamento conservador através de medicações que melhoram essa função erétil. Mas quando ela é refratária a esse tratamento clínico, existe o uso das próteses, né? As próteses avançaram muito, tem as próteses flexíveis e as semirrígidas. Elas são implantadas e trazem uma qualidade de vida bastante razoável para o paciente. E qual é a participação da família, principalmente da esposa, no descobrir do câncer, da notícia e do tratamento? É fundamental. Os homens, eles têm um perfil de solidez, de fortaleza machão, muito grande. E quando eles se veem numa situação de fragilidade, que geralmente é associada às mulheres, eles vão procurar justamente na parceira, nos filhos, nos familiares mais próximos, esse apoio. Ele inicialmente se afasta, passa por um período até depressivo, porque até aceitar a doença e começar o tratamento, ele se vê como invencível, né? E aí a doença atingiu no ponto mais, eu digo, íntimo dele, né? Que é a vida sexual. Mas a gente precisa saber que o tratamento pode ser curativo e isento de complicações. Depende muito da curva de experiência do cirurgião para que essas complicações sejam minimamente, que aconteçam com uma frequência menor. E no dia a dia do tratamento, isso faz com que ele tem que se evitar alguma coisa, digamos assim, a rotina do dia dele do trabalho. Ele pode trabalhar fazendo um tratamento do câncer de próstata. Claro que é de caso a caso, né? Mas se pode ter uma vida normal com o tratamento? Quando se opta pelo tratamento cirúrgico, ele vai ter que se afastar, se ausentar do trabalho, né? Ele vai seguir uma rotina pré-operatória, uma intervenção em internamento hospitalar, com anestesia, e que dura, em média, 5 dias de internação, 3 a 4 dias de internação. E a partir daí, ele precisa seguir uma rotina de acompanhamento ambulatorial, mas dependendo da idade, da quantidade de comorbidade que esse paciente tem, ele pode sim restabelecer a sua vida normal. Trabalhar. O acompanhamento a gente faz a cada mês, a cada 3 meses, em seguida semestralmente e em seguida anualmente. O paciente ele só vai ser considerado curado após 10 anos do tratamento cirúrgico. Já a radioterapia é um tratamento um pouco mais prolongado, né? Ele passa 6 a 7 semanas tendo que frequentar o serviço de radioterapia para se submeter às sessões e a partir daí o acompanhamento é feito com o oncologista. Bom, nós vamos para o nosso segundo intervalo, nós voltamos daqui a 30 segundos, continue aí. Estamos de volta com o Diálogo Plural de hoje, que é conversa sobre o câncer de próstata com a doutora Maria Emília Farias, que é urologista, e contamos ainda também com a participação da presença de Ana Cristina, que é coordenadora do Sinteste RN. Ana Cristina começa perguntando. Doutora, por que se diz que a calvície tem alguma relação ao câncer de próstata? O que tem a ver? Isso é uma situação bastante discutida pela população. Na verdade, o câncer de próstata e a calvície, eles não têm nenhuma ligação direta. O que acontece é que são dois problemas que têm associação do ponto de vista endocrinológico com a testosterona. Então, as pessoas acreditam que uma coisa leva a outra, mas isso não é um mito. São problemas distintos, que não necessariamente uma pessoa que é calva vai desencadear o câncer de próstata ou o contrário. Quem tem câncer de próstata se torne calvo. Não tem associação direta não, isso é apenas um mito. Fica no imaginário popular das pessoas, né? Começa cada um falando cada um e acaba isso é muito comum. Generalizando, né? Doutor, como nas pesquisas com relação aos tratamentos, a medicina tem avançado, há investimentos na pesquisa? Sim, os investimentos aqui no Brasil, inclusive, estão
sendo implantados a respeito de uma vacina que promete-se que seja liberada. Ela está em fase 3 de estudo, ou seja, já está sendo feita a investigação com pacientes, né? É bem interessante informar que essa vacina não pretende, até o momento, evitar a doença, evitar o câncer de próstata. Na verdade, essa vacina está sendo estudada naquele grupo de pacientes em que se fez a cirurgia e que o espécime mostrou que a doença ainda existia, ou seja, não foi completamente retirada. Então, nesses casos, essa vacina seria útil para retirar as células do próprio paciente e induzir a formação de anticorpos no próprio paciente para combater essa doença residual. É diferente de uma vacina que poderia prevenir o câncer de próstata. Isso ainda, infelizmente, nós não dispomos. Quem sabe no futuro. Mas ainda há sempre a busca pela... Sim, esse eu acho que é um primeiro passo e louvor ao brasileiro que iniciou esse estudo. Cristina. Nós mulheres somos bem mais cuidadosas em relação à saúde, né? Sim. Vamos mais ao médico, tomamos o remédio direitinho, cuidamos da alimentação. E isso é inerente à mulher. E os homens? O que a gente pode dizer para esses homens para que eles se previnam em relação à saúde deles, para que não desenvolvam o câncer de próstata? Os hábitos saudáveis, eles fazem parte da orientação geral, né? É sabido que as pessoas que fazem pelo menos 30 minutos de atividade física diária, elas têm uma incidência menor de câncer de próstata. Aquelas que utilizam uma dieta pobre em gorduras saturadas, as gorduras de origem animal, também têm uma incidência menor do câncer de próstata. As que se abstêm ou que ingerem uma quantidade baixa de álcool, de bebidas alcoólicas, e as que não fumam. Todas essas pessoas, elas têm uma probabilidade menor de vir a desencadear o câncer de próstata. E a consulta regularmente. E a consulta regular, sim. Doutora, quando a doença já está no estágio mais avançado, quais são os tratamentos que fazem para dar um prolongamento a mais à vida daquela pessoa? Há, no avanço dessa medicina, os estágios que possam dar uma sobrevida ou possam dar uma qualidade de vida melhor? Há 5 anos atrás, a gente estaria dando uma resposta bem diferente da que a gente pode dar hoje. Antigamente, a gente só poderia oferecer ao paciente os chamados sintomáticos, ou seja, tratar, remediar aquilo que o paciente estivesse sentindo. Uma dor óssea, era dado um analgésico mais forte, enfim. Atualmente nós temos medicações que atuam diretamente na doença que já atinge outros órgãos, evitando a progressão dessa doença e, em muitos casos, até diminuindo o tumor. Isso é muito importante porque vai aumentar a qualidade de vida desse paciente e aumentar a sobrevida. Ele vai viver mais com uma qualidade de vida melhor. Doutora, nós estamos vivendo o Novembro Azul. É exatamente o chamamento à população em trabalhar com isso. Ainda falta consciência da participação do homem em procurar, e não com relação a isso. O setor serviço público está preparado para essa demanda? Olha, o serviço público, ele está preparado do ponto de vista intelectual. Eu acho que a gente tem um armamentário intelectual para tratar o paciente, porém a gente ainda é carente em medicações. Essas medicações são caras. A gente precisaria ter em mãos a possibilidade de ofertar isso ao paciente de uma forma de pronto. Isso muitas vezes é sob demanda judicial, que os tratamentos tanto cirúrgicos quanto clínicos são oferecidos aos pacientes. Então, acho que a informação existe, a formação também. Agora, a prática é um pouquinho diferente. Quais são aqui, eu acho que aqui em Natal, acho que o Hospital Nova Lopes teria essa possibilidade de arcar com isso como um hospital público? Na verdade, cada localidade possui um serviço que é de referência. Aqui no Rio Grande do Norte é a Liga contra o Câncer, que se presta ao tratamento das doenças oncologicamente avançadas, por exemplo. Nós estamos no Nordeste, doutora, é um estado machista, digamos assim, o sertanejo. Para que essa campanha, você acha que poderia ter um envolvimento maior das prefeituras? Para que chegue lá no sítio, lá no interior, que poderia ter uma participação melhor dos agentes públicos exatamente para tentar ter esse chamamento maior? Porque às vezes chega um sertanejo lá do interior, chega com doença avançado e o custo
até para o setor público, é bem maior nesse tratamento e até para a pessoa do que descobrindo isso no início. Isso já tem melhorado. Com o advento da saúde da família, esses pacientes são orientados a procurar o posto de saúde e neles, nem que seja o exame de sangue, já é ofertado ao paciente. Eles fazem uma espécie de triagem, se esse PSA estiver alterado, eles já encaminham ao urologista. Durante essa consulta de rotina, quando o paciente vai avaliar o seu diabetes, como está a hipertensão, enfim, já é um avanço. Mas eu acho que a gente pode intensificar. Cada dia mais a gente pode procurar essa população com palestras, com movimentos do tipo caminhadas, enfim, que possam trazer essa população mais próxima da consulta urológica. No âmbito geral, digamos assim, o homem que hoje não procura é porque foi criado para não procurar, digamos assim, desde a infância com relação a isso, de ser mais forte. Poderia-se tentar atingir as escolas também, com políticas públicas com relação a isso, fazer o chamado ao jovem a ir ao médico, a participar, a ter esse, digamos assim, esse incentivo? Isso. A visita urológica, ela pode ser feita a qualquer tempo. Quando o pediatra, por exemplo, diagnostica alguma alteração, de pronto eles já encaminham ao especialista. Mas eu acho que os pais podem iniciar isso bem mais cedo. O paciente, os adolescentes, quando iniciam a atividade sexual, já seria um momento bem oportuno para procurar uma orientação acerca das possíveis doenças sexualmente transmissíveis, as possíveis complicações dessas doenças, enfim. Eu acho que a cada passo a gente pode interferir para evitar que o paciente deixe de procurar o urologista. Então, o adolescente, ele procura o profissional urologista, quando ele vai Sim. iniciar a vida sexual. Não é a rotina, mas era o ideal. Não, mas... Não, é porque eu gostei disso, despertou. Seria de bom tom se porque isso fosse seguido. Toda mãe leva a filha ao ginecologista quando ela menstrua, que começa a querer ter vida sexual ativa. Eu nunca vi ninguém dizer que ia levar o filho adolescente ao urologista. Exato, poderia começar agora. Seria a quebra de um mito, talvez. Isso. Talvez quando esse adolescente que já tem um vínculo com o urologista chegasse à fase em que o câncer de próstata é mais frequente, ele já estaria com um rapport, com um relacionamento bom, a ponto de se tratar de uma forma de pronto, assim, evitar a progressão da doença, câncer de próstata. Doutor Maria Emília Farias, obrigado pela sua presença aqui no Diálogo Plural. Ana Cristina, obrigada a todos. Muito obrigada, muito esclarecedora. Muito obrigada mesmo, doutora. Vai fazer a diferença. Obrigada, eu espero que sim. Bom, se você quiser mais informações sobre o Diálogo Plural, acompanhe as atualizações no nosso Twitter, que é o @SintestRN, no nosso site, que é o www.sintestrn.org.br, ou na nossa página do Facebook, que é o facebook.com/SintestRN. Até o próximo domingo.